Olá, que Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus. Todos os dias nós estamos aqui orando por você, pela tua casa, pela tua família. Se inscreva nesse canal, Bispo Diego Coutinho, ativa as notificações. Já aproveita, coloca o joinha no vídeo, porque depois, no final, você acaba esquecendo. E se ainda não faz parte do meu grupo de oração no WhatsApp, mande uma mensagem para mim, vou salvar seu nome, seu número de telefone, e todos os dias às 5h50 da manhã tem oração lá nos status. É a oração que a gente ouve para começar o nosso dia abençoado. Vou falar hoje sobre o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, em determinado momento do ministério dele, ele se sentiu abandonado, tanto que o título diz: o apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus. Existem fases da nossa vida que nós vamos ficar sozinhos, que nós não vamos ter amigos, família e ninguém para poder nos ajudar. Existem fases onde é só a gente e Deus. E o apóstolo Paulo, ele passou por isso em determinado momento do ministério dele. Se tem alguém aqui me assistindo e você é pastor ou bispo, apóstolo de algum ministério, e talvez em algum momento você viu pessoas que estavam do teu lado, obreiros, pastores, deixando você, isso é natural. O evangelho, ele é assim. A construção de um ministério é assim. Em alguns momentos você vai estar cercado, pessoas do teu lado falando que acreditam, que confiam, mas daqui a pouco você vai ver que muitos te deixam e aí você vai ter só Deus ao seu lado. São as provas de fogo que passa uma igreja, que passa um ministério para ser aprovado. Deixa eu te falar uma coisa. O fogo, ele é necessário. E isso a gente passa, seja como membro, como obreiro, como pastor ou como bispo. O fogo é onde prova se a gente é palha ou se é ouro. E é inevitável, todos vamos passar. O que é o fogo? São os momentos difíceis. São os momentos onde você vai passar por situações que pessoas vão deixar de acreditar em você, vão deixar de confiar em você. Pessoas que estavam do teu lado vão te deixar, vão te abandonar. As coisas que estavam indo bem começam a ir mal. E aí, ou você é palha e diante de tudo isso você desiste, você desanima e ali acabou, você era palha, já era. Ou você resiste a tudo isso, aguenta o que tiver que aguentar, passa pelo que tiver que passar e você sai dali aprovado como ouro, abençoado por Deus. Talvez você que está me assistindo agora está passando por esse fogo, onde Deus está provando você, em meio às muitas lutas, às muitas dificuldades, mas se realmente você é de Deus, se realmente você tem um chamado de Deus para o seu ministério, para a sua vida, aguenta firme, resista a esse fogo, por mais difícil que seja, mas você vai resistir e você vai sair daí como ouro e aí já era, ninguém te segura mais, a bênção é sua em nome de Jesus. 2 Timóteo 4,10, procura vir ter comigo depressa. O apóstolo falava isso a Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tico, mandei até Éfaso. Quando virdes, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha que coisa interessante, né? Eu meditava nessa palavra hoje e um dia eu escutei isso de um bispo, um grande homem de Deus, que participou da fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Rodrigues. Inclusive, nesse dia ele me mostrou a ata da Igreja Universal, quando ele, bispo Macedo,
R.R. Soares assinavam ali. Na época, acho que o presidente era o R.R. Soares, inclusive. O bispo Macedo era tesoureiro e o bispo Rodrigues, que tem essa ata e me mostrou, era, acho que, um conselheiro. E ele falava isso: olha, no ministério, quando a gente começou, muita gente veio, acreditava, e em determinado momento a gente começou a passar dificuldades aqui no ministério e muitos começaram a ir embora. Teve um momento lá na Bahia, aonde nós iríamos adquirir uma catedral, e nós falamos para os pastores: olha, ninguém vai ter salário durante um período, a gente precisa adquirir esse terreno, então nós vamos dar apenas a cesta básica para vocês, pede para o povo trazer comida, alimento, para a gente poder adquirir esse terreno e construir a nossa sede própria. E muitos ali foram embora, deixaram, ficaram poucos ali. E sabe, todo grande ministério passa por isso. Hoje você vê a Igreja Universal, é um ministério consolidado, tem muita sede própria, os pastores hoje têm lá uma qualidade de vida, os bispos também, mas existe um momento onde eles passaram por esse tal fogo e muitos começaram a deixar ali o ministério, a Igreja Universal na época, porque não aguentaram aquele momento difícil que estavam passando. E isso existe em todos. Eu me lembro uma vez que o apóstolo Valdemiro, ele fez uma reunião de pastores e ele comentava isso, que em determinado momento da Igreja Mundial do Poder de Deus, os pastores precisavam ali dormir no chão, não tinham o que comer, ele tinha uma marmitex que ele comia e dividia com alguns pastores, e nisso muitos pastores e bispos naquela época começaram a ir embora. Ele até falou: olha, uns olhavam para mim e diziam: olha, esse ministério nunca vai conseguir chegar em tal lugar. Então muitos os deixavam nesse momento difícil, depois acabaram até retornando, hoje ainda estão lá no ministério, na igreja, mas eles deixavam o ministério vendo ali a dificuldade, mas o ministério passou por essa prova de fogo e hoje está abençoado com inúmeras igrejas. Então a vida é feita de fases aonde a gente está cercado de pessoas querendo estar ali com a gente, e fases aonde passamos pelo fogo e muitos nos deixam, nos abandonam, e isso não só tratando de ministério de igreja, mas isso a gente pode levar para a nossa vida. Momentos onde você está bem, onde você está prosperando, onde Deus está te abençoando, e você vai ter ali pessoas do seu lado, e outros momentos que você vai estar enfrentando lutas, dificuldades, e você vai se deparar sozinho. E o apóstolo Paulo fala isso: olha, Demas amou mais o mundo, me deixou, esse se desviou, saiu da presença de Deus, não quis permanecer comigo, outros foram me abandonando. Ele fala sobre o Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, e guarda a ele, ou seja, vigia. Olha para você ver o que acontecia há mais de 2000 anos atrás e o que acontece hoje, onde muitos se afastam de Deus por escolher o mundo, alguns que, além de saem falando mal, criticando, deixam ali, você vê tantos que criticam. Eu vejo criticar a Igreja Universal, criticar a Igreja Mundial, criticar a Igreja da Graça, criticar a Assembleia. Esses tempos atrás, grandes ataques sofreu o bispo Samuel Ferreira, criticar o bispo Luciano Neves, criticar o bispo Josivaldo Batista, as igrejas Batista, o bispo Bruno Leonardo. Bom, criticam, falam. Você já deve estar acostumado com isso aqui no canal. Não falamos aqui de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Pelo contrário, eu amo e admiro cada um desses líderes aí que eu acabei de citar o nome de seus ministérios. Mas muitos que ali estavam, um dia saem e começam a falar. E Paulo diz: guarda deles, evita eles, porque eles me fizeram mal e Deus vai acertar a conta com eles. Por isso que, graças a Deus eu não tenho, mas se tivesse algo a falar de qualquer um desses líderes que já trabalhei, que conheço, não faria isso, de os criticá-los, de trazer aqui alguma coisa. Por quê? Porque tudo na nossa vida é prestado conta com Deus. E aí ele diz assim, no versículo 16: na minha primeira defesa,
ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, porque meu intermédio, a pregação, fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Olha, a palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu sou apaixonado na palavra de Deus. Você vê, ele passou por tudo aquilo, foi abandonado, ficou sozinho, mas Deus o assistiu e o revestiu de força. Quantas vezes a gente já não se sentiu sozinho, não é verdade? Abandonado, às vezes por amigos, às vezes por parente, abandonado às vezes por pessoas que batem no nosso ombro e dizem assim: olha, fulano, vou estar junto com você pro que der e vier. E em determinado momento, você passando talvez uma tribulação, uma prova, se sentiu sozinho. Ligava, não atendia, procurava e não era respondido. Bom, tudo isso, mas nunca deixado de lado pelo Senhor, que revestiu de forças. Deixa eu falar uma coisa para você. A melhor companhia que nós podemos ter é a companhia de Deus. Não existe companhia melhor que a dele. Talvez você está passando um momento difícil na vida, de luta, de provação, de tribulação. Deixa eu te falar, ter a companhia de Deus é a melhor coisa do mundo. Se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Na vida vai ter momentos e fases assim, onde seremos abandonados pelos homens, mas nunca abandonados por Deus. Tenha sempre a companhia dele, que essa companhia é maravilhosa. E com ela, a gente atravessa a cova dos leões, como ele disse aqui, né, o apóstolo Paulo, fui libertado da boca do leão, atravessamos a fornalha de fogo, atravessamos o Mar Vermelho, lidamos com as muralhas. Com Deus, a gente passa qualquer provação, qualquer situação, e Deus nos sustenta. Essa palavra talvez esteja falando muito ao coração de pessoas que servem a Deus no altar, no átrio também, como obreiro, jovem, evangelista, mas eu sei que fala também com todos que são cristãos e que às vezes a gente vai lidar com situações muito difíceis, mas com Deus ao nosso lado a gente vai vencê-las, todas elas. Existem os momentos das provas de fogo, mas Deus sempre vai cuidar da gente e vai nos dar vitória. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A maior recompensa que nós podemos receber é a nossa salvação. Não existe nada mais precioso e mais importante do que isso. E se você se manter firme com Jesus, passar pelo fogo, essa é a sua recompensa. Ele inclusive diz lá no versículo 6, um pouquinho antes da mensagem de hoje que eu li, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que isso possa ser o nosso legado. Um legado de alguém que guardou a fé, que combateu os combates. É o que a gente nunca pode perder, é a nossa fé. É o que a gente tem de mais precioso e de mais importante. Que a gente perca tudo, mas não perca a nossa fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, pelo qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a minha vinda. Glória a Deus por isso. Meu irmão, eu espero que um dia a gente possa chegar lá nos céus e receber essa coroa da vida, essa coroa da salvação. É isso que a gente busca todos os dias. Não existe nada mais importante e precioso do que isso. O Senhor Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Que aqui nessa terra você possa conquistar muitas coisas. Que Deus possa te dar o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, tudo do bom e do melhor. Mas
lembre-se de uma coisa: o maior tesouro que você tem é a tua salvação. Amém? Que a gente possa buscar sempre ela em primeiro lugar. Que a nossa alegria seja essa, a de ter o nome escrito no livro da vida. Vamos orar? Já preparei aqui meu copo com água, momento de oração. Se você ainda não está no meu WhatsApp de oração, daqui a pouquinho eu vou colocar ele aí. Manda um oi lá para você participar das orações nos status, todos os dias às 5 horas da manhã. Pai, em o nome de Jesus nós entramos na tua presença para pedir que o Senhor possa estar ao nosso lado nos momentos de lutas, provações e tribulações. Que o Senhor possa nos ajudar antes das muitas dificuldades, provas e lutas que possamos passar. Meu Deus, nos ajuda, porque muitos são aqueles que estão acompanhando essa palavra e talvez estão passando pelo fogo agora. Estão perdendo tudo, Pai. Perdendo a família, perdendo saúde, perdendo trabalho. E talvez hoje esse homem ou essa mulher que está orando aqui comigo se sinta sozinho ou sozinha diante das muitas dificuldades e provações que passa. Mas eu peço uma coisa, Pai. Esteja ao nosso lado sempre. O apóstolo Paulo disse: eu fui deixado por todos, mas o Senhor esteve comigo me fortalecendo. É o que nós queremos, Pai. Que o Senhor possa estar do nosso lado, nos dando força diante das lutas, das dificuldades e dos problemas. Quando vierem os momentos difíceis, e eles vão vir, Pai. A vida é assim, é feita de ciclos. Às vezes estamos ali, abençoados, conquistando, as coisas estão indo bem, e daqui a pouco começam a aparecer os problemas. Mas se a tua presença está do nosso lado, é certo que nós vamos ter vitória. E eu peço, dá essa vitória a esse povo. Vitória, meu Pai, para esse que está enfrentando uma grande prova, uma grande tribulação, um momento muito difícil, de muita luta, mas que o Senhor possa sustentar a cada homem, a cada mulher, a cada pessoa que está orando junto comigo aqui agora. Que nessa oração, essa pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Que a bênção chegue sobre essa casa, sobre essa família, sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que ora comigo neste momento. Nessa oração, Deus está te visitando e te abençoando. Eu faço essa oração certo de que os que estavam fracos agora recebem a força de Deus. Que Deus possa perdoar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, lavar o nosso coração, perdoar por tudo aquilo que possamos ter feito que tenha entristecido a Ele. E que haja salvação. É o que nós queremos e é a nossa prioridade. O nosso nome no livro da vida. Que ao beber dessa água, Deus te abençoe, te dê vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba dessa água. Graças a Deus. Olha, manda mensagem para mim nesse WhatsApp para você receber as orações nos status, tá? Todo dia tem oração por você, pela tua casa, pela tua família. Como eu sempre digo, aqui a gente não fala de religião, aqui a gente fala de Deus. Então você pode ser católico, espírita, da Igreja Assembleia, Batista, Metodista, Adventista, não importa a religião, esteja orando conosco todos os dias às 10:06 no WhatsApp. Quero chamar você também para ser coluna da obra de Deus. Nesse rodapé aparece a conta do Banco do Bradesco, também o Pix, que é o número do telefone. Seja um coluna da obra de Deus. Quem ajuda é ajudado. A obra de Deus, ela precisa muito da tua ajuda, muito mesmo. Ajuda a obra, que Deus vai ajudar você. Se você fizer pela obra, Deus faz por você. A obra de Deus está precisando da tua ajuda. Faz uma oferta hoje daquilo que Deus tocar no teu coração. Que seja o melhor, porque é o melhor que agrada a Deus. E eu vou subir o monte pelos dizimistas. Manda para mim o seu nome. Seja fiel, Deus vai te abençoar. Que Deus te proteja e te ilumine hoje e sempre. Beijo no teu coração.